Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube, professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. Estamos no artigo 84 e eu separei para este vídeo os incisos 12 e 13. Nós até daríamos sequência até o inciso 19, mas achamos por bem concentrar um pouco mais e fazer um vídeo mais completo, principalmente em relação ao inciso 12, e trazer as questões mais relevantes para a resolução de várias provas que você possa enfrentar de direito constitucional. A nossa aula é uma continuação, estamos na parte 4, aula sobre atribuições do presidente da República. E os incisos dizem o seguinte: inciso 12, compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Importantes estes incisos. Vamos iniciar pelo inciso 12, que diz o seguinte: compete privativamente ao presidente da República conceder indulto. Nós vamos ver mais à frente, na aula sobre o parágrafo único do artigo 84, que esta competência é uma competência delegável, tá? Mas vamos deixar isso mais à frente. Primeiro, você vai entender o seguinte: quem pode conceder indulto? Presidente da República, mas também pode comutar penas. E você precisa saber, é claro, o que é um indulto. Indulto é o perdão da pena. Ele pode ser total ou parcial. Quando parcial, é também chamado de comutação. Normalmente, são dados pelo presidente da República no final de cada ano e, por isso, em virtude disso, muitas pessoas acabam chamando de indulto de Natal. Indulto é o perdão coletivo dado pelo presidente da República, mas também pode delegar, não se esqueça. Caso se perdoe apenas parte da pena, pode ser usada a nomenclatura comutação. Veja que está em negrito para que você consiga identificar questões de prova nesse sentido. Não confunda indulto natalino com saídas temporárias, conhecidas como saidão. Saidão é o nome popular que se deu às saídas temporárias dos presos, geralmente Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal e por aí vai. O preso ganha o indulto pleno, não volta para o presídio, pois foi perdoado. Diferente, né, de quem recebe o benefício da saída temporária, estão no regime prisional semiaberto e precisam voltar para o estabelecimento ao final da festividade. Importante, tá? E o que você precisa de fato conhecer e saber bem na hora da prova é diferenciar indulto de graça e de anistia. A graça também é um perdão e também é dada pelo presidente da República. A diferença central entre a graça está no fato dela ser individual, enquanto o indulto é coletivo. Preste atenção nessas informações, elas são muito cobradas em provas, não só nas provas de direito constitucional, mas também nas provas de direito penal. A anistia é dada pelo legislativo e não pelo presidente da República. É formalizada por meio de lei e produz como efeito apagar o fato histórico. Ok? Aprendeu? Copiou? Deu print? Então, preste atenção ainda que o STF analisou uma situação muito importante, pois o decreto 9246, de 21 de dezembro de 2017, feito pelo ex-presidente Michel Temer, decreto este que concedeu o indulto natalino, muito polêmico à época, pois vários envolvidos na Lava Jato foram beneficiados. A questão chegou ao STF através da ADI 5874, que foi proposta pelo Procurador-Geral da República. E o STF decidiu o seguinte: veja, compete ao presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional,
a partir de critérios de conveniência e oportunidade. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo Legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do Instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes, possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemência príncipes e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, dentre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da justiça criminal. Veja que a ADI foi julgada improcedente, o redator foi o ministro Alexandre de Moraes, é uma jurisprudência recente e que acrescenta muito para o nosso conhecimento. Polêmicas à parte, conclua você da forma que quiser, fato é que o indulto permaneceu. Uma outra informação importante é que você tem que fazer o link do artigo 84, inciso 12, com o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 43. Mas destaque também, para que fique fácil de entender e fácil de lembrar, os incisos 42 e 44. Por quê? Você vai ver que o inciso 43 vai dizer o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Nós vamos ver no inciso 43 que é insuscetível de graça ou anistia. E você precisa saber que o indulto é uma espécie do gênero graça. Indulto é uma espécie de graça. Então, o famoso 3TH, que é o inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, é insuscetível de indulto. Gravou? Anotou? Diferente do 42. Veja o 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Nada diz sobre a graça ou anistia. E o 44 vai dizer: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Também nada fala sobre a graça ou a anistia. Então, para lembrar, temos o seguinte: ração é imprescritível, 3TH não tem graça nem anistia e inafiançável são todos, ok? Está aí um macete para lembrar. Ração, racismo e ação de grupos armados é imprescritível. 3TH, terrorismo, tráfico, tortura e hediondos não tem graça nem anistia. E inafiançável, todos são inafiançáveis. Tem um outro quadro muito interessante. Nós procuramos trazer algo diferenciado do artigo 5º, inciso 43. Não estamos entrando a fundo para explicar, porque já temos o vídeo disponível para você acessar, mas você que assistiu a aula do artigo 5º, inciso 43, vai notar uma diferença grande para esta aula, pois nós estamos trazendo outras informações, nós estamos trazendo outras formas de lembrar, para que o seu material fique bem completo e quando você estudar um artigo, você revise outro, mas tenha sempre algo para acrescentar. E esse quadro aqui é bem interessante, pois ele vai trazer para você o seguinte, ó, racismo, que é o R, tá? Ele é inafiançável, imprescritível e está sujeito à reclusão. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, que é a ação, ela é inafiançável e imprescritível. E a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, que são os 3TH,
T de tortura, T de tráfico ilícito e T de terrorismo, H de crimes hediondos, são inafiançáveis, mas estes são também insuscetíveis de graça e anistia. Ajuda bastante, não ajuda um quadro como esse? Pois é, para você acertar suas questões de prova. E no inciso 13, vai dizer o que a essa altura você entende como óbvio. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nós já mencionamos nas aulas do Poder Legislativo e nós destacamos muitos pontos importantes, mas se você vai fazer uma prova para a área militar, você não pode deixar de conhecer esses incisos. Nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Informações importantes, sobretudo do inciso 12, combinado com o artigo 5º, inciso 43, como nós mencionamos. Na próxima aula, voltamos a partir do inciso 14, do artigo 84, continuaremos a falar sobre as atribuições do Presidente da República, nossa aula de parte 5. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.